E aí, pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula conceitual com conteúdo de arcos côncavos. Roda a vinheta. Savage love, there's somebody... Então, pessoal, como a gente vem estudando, né, essa parte do círculo trigonométrico, né, da trigonometria como um todo, inicialmente que vocês tivessem uma noção intuitiva. Tem uma manobra de skate que é conhecida como 900 graus. Então, quando o skatista, ele faz essa manobra, ele dá 2 voltas e meia. E a gente sabe que uma volta completa é 360 graus. Ele dando 2 voltas e meia, ele vai formar 900 graus. No caso, o skatista, ele vai dar 2 voltas e meia. Então, ele vai dar, ó, uma volta, né? 2 voltas e meia. Nesse caso, é para vocês terem ideia de que um arco ele não é limitado a 360 graus. Ele pode ter 1000 graus, porque ele vai dar várias voltas e vai ter uma extremidade, onde ele vai, no caso, terminar essa volta. Mas o que interessa, pessoal, não é quantas voltas esse arco vai dar, mas sim a extremidade que ele vai parar. Então, é aí que a gente vai definir arcos côncavos. Então, vamos definir aqui, utilizando esse exemplo. Então, aqui eu tenho um exemplo de 45 graus, 405 graus, 765 graus e 1125 graus. Então, como é que a gente vai definir? Como é que a gente vai saber qual o arco côncavo de cada um desses arcos? No caso, 45 graus, iniciando 0 graus, vai até 45 graus. Esse é meu arco da extremidade. Vou botar até aqui extremidade. Certo? 45 graus. E para eu saber, no caso aqui, quantas voltas ele deu, né, e qual a extremidade, eu vou pegar 405 graus e vou dividir por 360 graus. Dividindo 405 graus por 360 graus, ele vai me dar 1 vezes 360, 360. 360 para 405 vai dar 45 graus, certo? Que é justamente o que interessa pra gente, como eu falei na definição, né? Não importa quantas voltas o arco dá, mas sim a extremidade aonde ele para. E a extremidade, no caso aqui, se você observar, dividido em 405 por 360 graus, ele deu, no caso, uma volta completa, certo? Completa. E parou na extremidade 45 graus. Então, 45 graus é o arco côncavo de 405. A mesma coisa quando eu divido 765 graus por 360 graus. Dividindo aqui, ó, dá 2. 2 vezes 360 dá 720. 720 graus para 765 graus sobra 45 graus. Vocês observarem aqui também, ó, o arco côncavo de 765 graus é 45 graus. A mesma coisa para 1125 graus. Dividindo aqui também, ó, 1125 graus por 360 graus, vai me dar 3 vezes 360 dá 1080 graus. Para 1125 sobra 45 graus. Então, aqui vocês observam que, pegando esse exemplo aqui, 45, né, que é a extremidade, o 405, 765 e 1125 graus, dividido por 360, ele vai me dizer quantas voltas o arco deu completa e a extremidade dele. Mas, como eu falei, o que interessa aqui não é quantas voltas ele deu, né? É qual vai ser a extremidade, onde é que ele parou, que é justamente o resto da divisão. Certo, pessoal? Então, pessoal, como é que a gente pode definir isso, né? A gente viu que o arco côncavo de 405, 765 e 1125 é justamente o 45 graus, que é a extremidade do arco, de cada arco desse aí.
E eu coloquei aqui, ó, né, acompanhando essa família, né, de extremidade 45 graus, vamos chamar o x de um arco trigonométrico, certo? Um arco trigonométrico genérico. Então, como é que a gente pode, vamos dizer, representar esse arco genérico? Primeiro, pessoal, o x aqui, ó, é nosso arco trigonométrico certo? E o 45 graus. Então, pessoal, eu posso dizer que o 45 graus é o arco de primeira volta ou primeira determinação positiva, certo? Então, nessa família aqui, o x, que eu chamei um arco genérico, é o arco trigonométrico, e o 45 é o arco de primeira volta ou a primeira determinação positiva. Eu sempre uso, né, e vocês vão ver que no livro didático, eles vão utilizar a primeira determinação positiva. Dessa forma, eu posso dizer que 45 graus é a primeira determinação positiva de 405, de 765 e de 1125, certo? Mas ele pode ser uma determinação negativa? Pode, se mudar a posição que essa volta vai dar, certo? Esse arco vai dar, no caso, nesse sentido, é positivo. No sentido contrário, eu digo que é primeira determinação negativa. Não dá uma volta de 360 graus, dá zero volta de 360 graus, até porque, ó, ele é limitado no primeiro quadrante. Então, 0 vezes 360 dá 0, 45 mais 0 dá 45 graus. 405 vai ser 45 graus, né? A gente viu que dividindo 405 graus por 360 vai dar uma volta completa, né? E resta 45. Então, uma volta completa vezes 360 vai dar 360, mais 45 dá 405. A gente também viu que 765 vai ser 45 graus mais duas voltas completas, né? Duas voltas de 360 graus. 2 vezes 360 dá 720. 720 mais 45, 765. E a gente também viu que dividindo em 1125 vai dar o quê? 45 graus, né? Que é o côngruo, ou a primeira determinação positiva, mais 3 voltas completas, 3 vezes 360, que é uma volta completa 360, que vai dar 1080 mais 45, 1125. Então, pessoal, como é que a gente pode determinar essa forma? Eu vou dizer que x, o termo genérico, o arco genérico, vamos dizer assim, é igual a 45 graus mais k vezes 360 graus. Nesse caso, quem é o k? O k, né, vai ser o número de voltas. Então, pessoal, a gente sempre vê que nas resoluções das questões, e são muito cobradas, não em graus, é bom vocês saberem em graus, mas eles cobram muito em radiano. Então, a gente sabe também que 360 graus equivale a quanto? A 2π rad, mas eu não preciso botar o rad, eu só vou botar, ó, 2π, certo? Então, K, vocês vão ver muito que a letra K, dentro do arco trigonométrico, ele representa o número de voltas, e 360, 2π. E 45, nesse caso, é porque é a primeira determinação positiva, é o arco côngruo dessa família que a gente está verificando, que a gente está definindo. E x é o arco genérico, certo? Então, pessoal, como geralmente ele é representado em radianos, a gente vai definir da seguinte maneira. X é igual, 45 graus equivale π sobre 4, mais k vezes 2π. Mas eu gosto de representar, para ficar arrumadinho, né? Dessa maneira aqui, ó. X é igual
a π sobre 4, que π a gente sabe que é 180 graus dividido por 4, dá 45 graus, mais 2 κπ. Neste caso aqui, pessoal, a gente vai ter a fórmula, né, para o termo x genérico. Assim, pessoal, como a gente definiu, né, a fórmula para o termo x genérico, utilizando, né, geralmente em radianos, a gente tem aqui o termo genérico, né, o arco genérico é igual a π sobre 4 mais 2 κπ. Esse π sobre 4 que a gente está verificando dentro da família, a família que eu mostrei a vocês, do arco da primeira determinação positiva de 45 graus. Lembrando que no sentido anti-horário a determinação é positiva e no sentido horário ela é negativa, certo? Sempre observem a posição que a questão der, o sentido aí da determinação. Pode ser positiva ou negativa também, certo? Então, generalizando essa fórmula que a gente viu da família do arco de 45 graus, né? Do arco côncavo de 45 graus, a gente pode dizer que x é igual a x0. Quem vai ser esse x0? Vai ser o arco inicial. No caso aqui eu tirei o 45, botei x0, porque é o arco que ele der inicial, certo? Mais 2kπ. Lembrando que K, certo? Que essa letrinha K, ele representa valores inteiros, né? Ele pertence aos inteiros. Ele pertence aos números inteiros, né? Por que ele pertence aos números inteiros? Porque essa volta pode ser positiva ou negativa, dependendo da posição que ela tiver, né? Se for anti-horário, positiva; se for horário, negativa. Por isso que pertence aos inteiros. Então vamos ver um exemplo, né, com essa formulazinha genérica para a gente encontrar, né, para a gente dar a expressão da família dos arcos côncavos a 30 graus. A primeira coisa, como eu falei, né, como sempre eles são representados em radianos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter 30 graus para radiano. A gente sabe, né, que π equivale a 180 graus. Para você não precisar fazer aquela regrinha de 3, só é pensar, ó, π equivale a 180 graus. Então, ó, 30 graus é igual a π sobre 6. Porque 180 graus dividido por 6 dá 30 graus. Então, já converti para radianos. E agora eu vou substituir isso aí, ó, na nossa formulazinha. Fica desse jeito, ó. X é igual. Quem é o arco inicial? Ó, quem é o arco inicial? No caso, o x0 vai ser π sobre 6. Π sexto, né? Então vai ficar, ó, π sobre 6 mais 2 κπ. Lembrando que K pertence aos inteiros, né? Números inteiros são... Então, pessoal, no exemplo B, pede para a gente calcular a primeira determinação positiva de 1280. Sempre que a gente quiser determinar a primeira determinação positiva, ou o arco côncavo de 1284, nesse caso aqui em graus, a gente vai dividir por 360 graus. Então, eu vou dividir aqui, ó, 1280 por 360 graus. Dividir isso aí, vai dar 3. 3 vezes 360 graus, como a gente viu, dá 1080 graus. Resta quanto? 200 graus. 200 graus é nossa primeira determinação positiva, ou é o arco côncavo de 1280, certo? Tá aqui. Agora, em radianos, como é que a gente pode fazer isso? Então, pessoal, para a gente poder encontrar a primeira determinação positiva de um arco representado, né, em radianos, o que é que a gente faz? Não vai precisar converter, né? Você pensar assim, ó, π equivale a 180 graus, dividido por 2 dá 90 graus, vezes 17. Aí acha a primeira determinação positiva e depois converte de volta para radianos, porque seria em radianos e a gente tem que responder em radianos, certo? Só essa questão de determinar que vocês convertam e dê em graus. Mas no caso aqui, está dando em radiano, a gente tem que responder em radiano. Então vocês têm um macetezinho para facilitar a nossa vida. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pensar
o primeiro número, né, para baixo de 17, que seja divisível por 2, no caso 16. Então assim, pessoal, vocês pensando nesse número para baixo de 17, que é o 16, a gente pode dizer que 17π é igual a 16π mais π, que dá 17, tudo isso sobre 2, né? 17π sobre 2 é igual, pensando um número abaixo de 17, né? O primeiro número abaixo de 17, que seja divisível por 2, é o 16, né? Que 16 mais um π dá 17π, né? Que está tudo sobre 2, tá aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse, separar aqui, né? Porque como a soma tem o mesmo divisor comum, né? 16 mais π, 16π mais π é 17π, e o divisor 17π é quem? É 2. Sendo que aqui, vamos dizer assim, eu separei, eu desmembrei, mas o denominador é o mesmo. Então, o que é que a gente pode fazer aqui, ó? A gente vai separar. Vai ficar 16π sobre 2 mais π sobre 2, certo? Então, ó, 16π sobre 2 dá 8π, mais π sobre 2. Então, pessoal, se vocês pensarem aqui direitinho, ó, 8π equivale a 4 voltas completas, certo? Por que 4 voltas completas? Porque quanto equivale π? Π é 180 graus. Então, 180 mais 180, 360. Então, eu tenho 4 parezinhos aqui, ó, de π, certo? Então, 8π equivale a 4 voltas completas, certo? 8π equivale a 4 voltas completas. E esse π sobre 2? Esse π sobre 2 é o resto, é justamente o que a gente quer, que é o nosso arco côngruo, que é a nossa primeira determinação positiva. Então, quem vai ser a primeira determinação positiva? 17π rad sobre 2? Π sobre 2, certo? Porque ele deu em radiano e quer em radiano. Então, aqui, ó, vai ser π sobre 2, a nossa primeira determinação positiva. Então, pessoal, vocês vão fazer aqui, ó, a atividade que eu vou deixar para vocês da apostila, para vocês resolverem, e na próxima aula online a gente fazer a resolução, na verdade a correção dessa atividade. Um grande abraço para vocês.